Aoba, você está bom? Você sabe a diferença de uma pessoa normal para uma extraordinária? Dostoiévski vai explicar isso no seu livro, onde as pessoas normais estariam fadadas ao trabalho, às leis morais e sociais. Por outro lado, existiriam as pessoas extraordinárias, que seriam aquelas pessoas que não precisam seguir regras, pois elas estão em prol de um objetivo maior. Elas seriam o suprassumo da sociedade. Seriam aqueles homens que vieram ao mundo para marcar a humanidade. Então, eles poderiam fazer qualquer coisa, pois o final justificaria os meios. E é evidente que quem pensa assim tem um superego muito inflado e provavelmente é uma pessoa de baixo intelecto. Sua bolha social e as suas vivências giram em torno delas, ou seja, elas não têm uma compreensão e uma visão de mundo capaz de perceber o verdadeiro mundo ao seu redor. Elas, usando a alegoria de Platão, elas veem o mundo em sombras, aquelas formas imaginárias que elas criaram na cabeça delas. Eu vou usar um caso recente, com todo respeito aos envolvidos, mas do adolescente que matou os seus pais e o seu irmão para poder morar com a sua web namorada em outro estado. Veja o quão desconexo ele está da realidade, onde ele não consegue enxergar os seus pais como seus pais de verdade. Ele não vê aquilo como um ser humano. Ele vê aquilo ali como uma barreira que está impedindo de alcançar o seu objetivo. E isso é extremamente assustador, porque quem não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. E diria que quem também não conhece os livros e suas histórias está fadado a cometer os mesmos erros. Raskovski comete o erro de se pensar melhor do que os outros humanos. Por isso ele comete o seu crime. Veja como isso é uma falta de intelecto. A gente tem séries que tratam e representam psicopatas da melhor maneira possível. E não que essas séries estejam erradas. Eu particularmente gosto desse tipo de série. Mas quando a pessoa está naquela bolha ali, ela molda o seu mundo ao redor em torno daquilo. Então o problema é a falta de intelecto e a falta de bagagem cultural. Ela se interessa por aquele nicho e vive em prol daquilo, como se ela fosse a protagonista, como se ela fosse o personagem principal do seu filme, digamos assim. E isso se assemelha muito ao pensamento do Raskovski, ao pensar e se comparar com o próprio Napoleão, e que ele não estaria matando a velha, e sim conseguindo um meio para sua sobrevivência. E sinceramente eu acredito que existe uma ligação entre a sociedade que perdeu o seu número de leitores, onde os 3 livros mais comprados são livros de pintura, automotivação e livro de pintura. Esse é o top 3 dos livros mais comprados no Brasil. E pro outro lado, a grande massa de jovens que estão cometendo assassinatos. E uma sociedade que não dá mais valor aos livros e a toda a sua bagagem cultural. Está fadada a criar monstros que olham somente o seu mundo e pensam que são personagens principais de uma fantasia criada por eles. Se você tem interesse de ler, eu coloquei com alguns trechos de Crime e Castigo comparando a visão dos dois ocorridos, entre o garoto que assassinou os pais e entre Raskovski. Eu vou deixar o link aqui do meu Scooby e eu espero que vocês vão lá. Isso eu não vou me aprofundar mais ao tema, eu só queria deixar essa reflexão de como a sociedade que não lê mais livros e não dá mais importância para a sua cultura está fadada a viver do imediatismo e das suas paixões rasas. É isso, espero que tenham gostado. Deixa um like e até a próxima.